Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me assistindo e me ouvindo neste momento. E também do lugar em que você está participando do curso Fundamentando a Fé. Nesse instante, nós queremos iniciar a primeira aula sobre o livro mais importante da história da humanidade, que é, como você sabe, a Bíblia Sagrada. Vamos ver algumas coisas sobre a Bíblia Sagrada necessária para que se fundamente a nossa fé de forma bíblica, lógica e inteligente. Vamos lá? A primeira aula, a Bíblia. Não poderia começar nenhum estudo das doutrinas fundamentais sem primeiro estudar o livro que é a base doutrinária dos verdadeiros cristãos. Ele trata da mensagem sobrenatural, eterna e salvífica de Deus aos homens. Este não é outro senão o insuperável, o indefectível livro, a Bíblia Sagrada, a perfeita e única mensagem de Deus aos homens mortais. Portanto, nesta aula queremos descrever sobre como estudar e anotar de forma prática, inteligente e rápida as referências bíblicas, buscando um melhor aproveitamento, dentre outros assuntos. Nas demais aulas deste curso Fundamentando a Fé, trataremos de outras doutrinas de maior importância para o viajante que está na estrada desta vida, caminhando para o céu. Deseja você ter conhecimento e motivação para a sua fé? Então é a Bíblia o livro indicado. Doutrinas como o homem, a questão do pecado na vida do crente, a doutrina da salvação sob 5 aspectos, coisas fundamentais sobre a igreja, o batismo no Espírito Santo, dons espirituais, mordomia, volta de Cristo, doutrina da vida após a morte e ainda coisas básicas como a vida devocional e de oração do cristão. Vamos para a primeira parte: mensagem, tema e estrutura da Bíblia. A Bíblia, é o livro que, ao mesmo tempo, é uma biblioteca com 66 livros. Estes escritos foram em épocas diferentes, com autores humanos que às vezes não se conheciam, nem ao menos os escritos uns dos outros, por terem vivido em regiões, em circunstâncias e épocas diferentes. Há entre os livros da Bíblia uma mensagem única de reconciliação de Deus com a humanidade através de Jesus Cristo. O tema da Bíblia não é a nação de Israel, apesar de contar como e por que Deus escolheu desta nação para berço do eterno e sublime Messias e Salvador do mundo e de cada pecador que arrependido busca o perdão dos seus pecados. Como também não é uma religião da terra ou uma elite da raça humana. O tema central da Bíblia é a pessoa única, eterna e poderosa de Jesus Cristo. A Bíblia divide-se basicamente em 2 partes: Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Vamos agora para a classificação dos livros do Antigo Testamento. Primeira classificação é chamado de Pentateuco, nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que foram escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos: são 12 livros
que tratam da história de Israel, incluindo lições para a nossa vida diária e para os nossos dias de um modo geral. São eles Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Terceira classificação, poéticos. São eles 5 livros que tratam do louvor a Deus e da literatura hebraica. Eles são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Finalmente, profetas. Os profetas é uma classe se divide em duas, subdivide em duas, maiores e menores. Os profetas maiores são os 5 livros do Antigo Testamento que trazem o maior volume de profecias. Possuem uma abrangência universal. São eles Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. A segunda subdivisão dos livros proféticos são os profetas menores, e são eles 12 livros do Antigo Testamento que trazem um menor número de profecias, possuem uma abrangência mais individualizada. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos agora classificar os livros do Novo Testamento. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento tratam da biografia de Jesus Cristo. São chamados de livros bibliográficos ou biografias. São Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia no Novo Testamento tem apenas um livro que é classificado como livro histórico. É a história de como e onde começou a igreja, que foi em Jerusalém. O único livro do Novo Testamento considerado histórico é o de Atos dos Apóstolos. Este trata da história, da organização, da estrutura espiritual, humana e social da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Epístolas paulinas. Estas epístolas são chamadas de paulinas por referência ao seu autor, o apóstolo Paulo, visto que todas as escrituras são inspiradas por Deus. São estes livros do Novo Testamento: Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta a Timóteo, Tito e Filemão. Existe a epístola que é denominada de epístola anônima. Os manuscritos mais antigos da epístola aos Hebreus não têm assinatura do seu autor humano. Isto pode ter ocorrido pelo fato de os hebreus não possuírem o hábito de assinarem suas obras por modéstia ou por precaução, visto que os cristãos dos primeiros séculos eram mortalmente perseguidos pelos judeus, como também em razão de pura e simplesmente acharem necessário assinar esta carta. Por outra razão, ou por outras razões, também pode ser que o autor não tenha assinado, porém nos é desconhecido. A epístola aos Hebreus nos ensina muito sobre o simbolismo do culto hebreu com a realidade do cristianismo. Sem dúvida, ao estudarmos o livro aos Hebreus, aprenderemos que a lei e os profetas verdadeiramente duraram até João Batista, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, como está escrito em Lucas, capítulo 16, e o versículo 16 e 17. Depois vem as epístolas gerais. São chamadas assim porque não estão direcionadas originalmente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas ou a uma igreja em especial.
apenas citam denominadas pessoas ou igrejas. Estas cartas ou epístolas têm uma mensagem mais genérica que as demais. Estas epístolas formam um grupo de 7 cartas do Novo Testamento, que são Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, Judas, 1ª, 2ª e 3ª de João. Finalmente, o único livro considerado ou classificado profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. Em todos os livros da Bíblia existem profecia. Entretanto, classificamos como livro profético o livro da Bíblia cujo conteúdo e objetivos são proféticos. No Novo Testamento existe apenas um, o livro do Apocalipse, ou Revelação. Vamos agora para por que estudar a Bíblia. Como já falamos, a Bíblia é a palavra de Deus, a carta do Pai Celestial aos seus filhos na terra. Entretanto, imagine um pai de família que, por um motivo especial, não pode estar com seus filhos pessoalmente durante um período, mas preocupa-se com o desenvolvimento espiritual, social e moral destes seus filhos. O que faz este homem? Pega um papel, escreve as tarefas, os conselhos, as orientações, para que seus filhos conheçam a filosofia de vida que ele espera dos mesmos. Deus fez exatamente isto e muito mais. Ele mesmo viveu na terra em Cristo Jesus para demonstrar como aqui devemos viver como seus filhos que queiram desfrutar do direito de morar no céu. Partindo deste princípio, é que cremos na importância de que o cristão deve fazer mais do que ler a Bíblia, o que também é relevante, porém, o cristão autêntico busca sempre estudar a palavra de Deus, a indefectível Bíblia Sagrada. Mas por quê? Ora, a Bíblia é a fonte de enriquecimento intelectual, social, moral e espiritual de qualquer ser humano. E não só isso, como também a Bíblia alimenta a alma do cristão. É um manual prático de fé do viajante desta vida que deseja morar no céu com Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 17, lemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a espada do Espírito. É por isso que ler a Bíblia é bom. Entretanto, melhor do que isso é estudá-la. Vamos para mais um tópico da primeira lição. Como estudar a Bíblia? A Bíblia deve ser lida por completa, todas as vezes em que for possível, ao cristão durante toda a sua vida. Porém, deve ser estudada enquanto se lê. Dessa forma, estaremos tirando muito mais proveito da nossa leitura. No entanto, para que o estudo da palavra de Deus não fique apenas no campo da intelectualidade, mas possa edificar-nos na abstrata fé que remove montanhas, faz-se necessário que o estudante da Bíblia dê os seguintes passos. 3 passos para alimentar a alma e fortalecer no espírito e na intelectualidade para que possa viver a vida cristã autêntica. Primeiro deles, conheça o autor espiritual e inspirador dos livros da Bíblia. Este livro sobrenatural chamado Bíblia. Existem alguns mistérios na Bíblia que só o seu autor espiritual, Deus, pode explicar satisfatoriamente. Você já conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor do seu ser integral, espírito, alma e corpo? Em caso afirmativo, meus parabéns! Você já deu o primeiro passo. Porém, caso contrário, procure conhecê-lo
urgentemente. Se possível, dê um pause no vídeo e faça uma oração entregando sua vida para Jesus e buscando dele o perdão dos seus pecados. Segundo passo, é importante que o cristão, enquanto ler ou estuda a Bíblia, tenha uma atitude mental e espiritual de oração e meditação. Em outras palavras, a Bíblia deve ser estudada sem pressa nem ansiedade. O salmista ficou aflito por causa da prosperidade dos ímpios e as provações dos justos, conforme se verifica no Salmo 73, versículos 16 e 17. E aí ele declarou: quando pensava compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Leia também o Salmo 119, versículo 12 a 18, bem como Deuteronômio, capítulo 9, versículos 21 a 23. Terceiro e último passo para tirar o melhor proveito no estudo da Bíblia. Apesar de a Bíblia ser uma biblioteca de 66 livros, ela é uma só carta, uma só mensagem de Deus à humanidade, do Criador às suas criaturas. Daí a necessidade de se lê-la e estudá-la toda e como um todo. Há um texto bíblico que diz: come este livro, lá em Ezequiel capítulo 2, verso 7, e também Ezequiel capítulo 3, verso 3, e igualmente Jeremias capítulo 15, versículo 16. Mais adiante, daremos algumas dicas de como criar e se estimular para a leitura da Bíblia de tal forma que você irá ler sem perceber várias vezes a Bíblia toda. Vamos para o último ou penúltimo tópico desta lição. Como encontrar e como anotar referências na Bíblia com facilidade. Às vezes, você está em um culto de estudo bíblico e quer acompanhar a leitura dos textos citados. Outras vezes, você quer anotar as referências citadas pelo pregador que está expondo a palavra de Deus. Mas, por falta de aplicação de algumas regras simples e universalmente usadas, você perde o fio da meada, como diz as pessoas, e não anota, nem acompanha a leitura dos textos, nem percebe por completo o ensino dado. Por isso, a continuação, daremos 7 passos muito simples para quem quiser ter um maior aproveitamento deste momento de sua igreja. Primeiro passo: aprenda onde e cada livro da Bíblia está situado na cronologia da Bíblia. Para isto, abra diariamente sua Bíblia no índice geral, onde estão todos os livros da Bíblia, e memorize a ordem ali em que está exposto na Bíblia. Segundo passo: aprenda a abreviar os nomes dos livros da Bíblia, copiando em um papel de rascunho ou em um caderno as abreviaturas convencionadas, como uma com números em algarismo romanos e outras 3 letras. Era normalmente assim que se escrevia as abreviaturas. Porém, agora, seja com um número em arábico e 2 letras. Exemplos que você encontrará no seu e-book do Fundamentando a Fé. Este segundo passo é o mais prático e o mais usado nos dias atuais. Então, se der ao trabalho de fazer isso, você tirará muito mais proveito nos estudos
e nos seminários que você participar e na escola bíblica dominical da sua igreja. Terceiro passo: sempre que possível, abra a Bíblia em Gênesis e vá passando as suas páginas e localizando onde fica cada livro e quantos capítulos possui cada livro da Bíblia. Isto, por mais simples que pareça, facilitará a você encontrar mais rápido os livros da Bíblia mais tarde. Quarto e último passo: pegue um rascunho e escreva o nome de cada livro da Bíblia, o respectivo número de versículos de cada um dos capítulos, e você poderá até pensar que isto não teria muita importância. Porém, quando você pratica isso por algumas vezes, notará o quanto foi importante para você este simples exercício de familiarização com a cronologia da Bíblia. Porém, atenção, nunca use Bíblia que vem cortada nas suas abas com um índice, aquelas que têm suas bordas picotadas. Este tipo de Bíblia atrofia a sua capacidade de buscar em outras Bíblias e é uma afronta à sua inteligência. Quinto passo: procure ler a Bíblia toda, pelo menos 7 vezes. Se você criar hábitos de ler 3 capítulos por dia, você verá como é fácil. Crie métodos para estimular a leitura da Bíblia. Por exemplo, leia o Pentateuco, depois do Antigo Testamento, depois a biográfico do Novo Testamento, depois o histórico do Antigo Testamento, em seguida o histórico do Novo Testamento. Continuando, leia os poéticos do Antigo Testamento e as epístolas paulinas do Novo Testamento. Em seguida, os poetas maiores com as epístolas gerais do Novo Testamento. E, por fim, leia os profetas menores do Antigo Testamento com o Apocalipse do Novo Testamento. Outras vezes, você pode ler pesquisando doutrinas, palavras, personagens e assim por diante. Sexto passo: todas as vezes que você começar a ter dificuldade para encontrar referência, repita os exercícios todos que citamos até aqui. Sétimo e último passo, com 5 regras. Aprenda a escrever e anotar referências bíblicas, como por exemplo, primeira regra: abrevie sempre os livros com 2 letras e use sempre números arábicos para numerar o livro. E os exemplos você encontrará no seu e-book. Segunda regra: número à esquerda do ponto, de um ponto, tipo ponto final, deve referir-se sempre ao número de versículos. Por exemplo, você verá no e-book. Terceira regra: quando você for citar outro versículo do mesmo capítulo e do mesmo livro, porém saltando outros versículos, use sempre uma vírgula para separar o primeiro versículo do segundo, o segundo do terceiro, o terceiro do quarto e assim por diante. Exemplo disso, como já disse, você encontra no seu e-book. Quarta regra: quando você for citar uma sequência de versículos em um mesmo capítulo e livro, basta acrescentar um tracinho entre o primeiro e o último versículo. Exemplo, estão lá no livro do seu e-book, como tenho falado. Finalmente, a quinta regra: para citar referências em capítulos diferentes no mesmo livro ou em livros diferentes, use apenas o ponto e vírgula. E os exemplos estão aí no seu e-book. Provas da inspiração da Sagrada Escritura. Este é o último tópico da lição de hoje.
Sabemos que há harmonia e unidade na Bíblia, apesar dos seus livros serem escritos em épocas, em circunstâncias e por pessoas as mais diversas possíveis, num período de mais ou menos de 1000 anos, para que a Bíblia chegasse à composição que tem hoje. Só isso já é uma prova da inspiração divina das Sagradas Escrituras. Porém, nós vamos dar a seguir mais algumas provas irrefutáveis. Primeira, Jesus aprovou a Bíblia Sagrada. A mais incoerente conclusão que o ser humano pode chegar é crer que Deus, o Pai, e que Ele ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, mas não crê na inspiração da Bíblia. Observe a atitude de Cristo em relação à Bíblia. Primeiro, Jesus Cristo leu a Bíblia, Lucas 4, versículo 16 a 20. Segundo, Jesus ensinou a Bíblia, Lucas 24, versículo 27. Terceiro, Jesus afirmou que a Bíblia é, não que ela contém, mas que ela é a palavra de Deus. Marcos, capítulo 7, versículo 13. Quarto, Jesus Cristo cumpriu a Bíblia. Lucas 24, versículo 44. Quinto, Jesus Cristo derrotou Satanás usando a Bíblia. Mateus, capítulo 4, versículo 7 e versículo 10. Sexto, Jesus Cristo afirmou que Davi, um dos escritores humanos da Bíblia, falou inspirado pelo Espírito de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 35 e 36. O fiel cumprimento das Escrituras ou das profecias é outra prova da inspiração da Bíblia. Se a Bíblia não fosse a palavra indefectível de Deus e as suas predições não se cumpririam. Mas como ela é a palavra inspirada por Deus, tudo o que ela fala cumpre-se também em nossos dias. Se não vejamos as profecias sobre o nascimento de Jesus que se cumpriram integralmente. Compare Gênesis, capítulo 3, versículo 15, capítulo 49, versículo 10, Miqueias, capítulo 5, verso 2. Como também as profecias da dispersão e do retorno, da restauração, do processo material e espiritual da nação de Israel. No seu e-book, você tem várias referências, mas muitas mesmo, sobre esse processo. Enfim, tudo o que Deus diz nas Escrituras Sagradas acontecerá, porque Ele é imutável. Em terceiro lugar, a influência da Bíblia nas pessoas e nas nações. Mesmo que os estadistas como Hitler, Stalin, o comunista, e outros fossem inimigos da Bíblia, não conseguiram seu intento de apagá-la da memória das pessoas. Pelo contrário, eles tiveram que reconhecer a influência da Bíblia na formação do bom caráter dos cristãos e da consciência social das nações. Outro aspecto que prova a inspiração da Bíblia. A Bíblia é inesgotável, ela é inovadora. A Bíblia já atravessa quase 20 séculos depois de Cristo, ou melhor dito, já está com 20 séculos depois de Cristo, com uma mensagem sempre atual, necessária para todos e todas as pessoas em toda a face da terra. Nenhum dos livros existentes ou escritos na história da humanidade tem sobrevivido tanto tempo em evidência e, ao mesmo tempo, com uma mensagem tão atual quanto a Bíblia. Esta é uma
das provas da imutabilidade divina e materialidade da Bíblia. A familiaridade da Bíblia, em qualquer época, em qualquer ocasião, em qualquer circunstância em que a pessoa esteja, ao ler a Bíblia encontrará uma mensagem individualizada para ela a respeito da vinda de Cristo de Deus. A supremacia da Bíblia em relação a outros livros na história da humanidade, muitos livros que influenciaram as pessoas de maneira positiva ou mesmo negativa foram escritos, servindo de exemplo os escritos por Marcos Aurélio, Sócrates, Buda, Confúcio, Flávio Josefo, entre tantos outros. Entretanto, a Bíblia supera todos eles em pelo menos 3 pontos. A Bíblia contém mais verdade do que todos eles juntos. Segundo, a Bíblia não mente. Apesar de a Bíblia relatar a consequência de pessoas que mentiram e como mentiram. Terceiro, a Bíblia é imparcial. Ela conta a destreza heróica dos santos servos de Deus, como também os defeitos deles, com exceção de Jesus Cristo, que não cometeu nem comete pecado e nem fraqueza nenhuma. Ele é e sempre será o eterno Deus unigênito do Pai. Nas próximas lições encontraremos uma tabela, no seu e-book inclusive, diária, para que você possa ter uma leitura diária em 3 meses, completo da Bíblia Sagrada. Ela pode ser recortada do seu, impressa e recortada do seu e-book e colocada dentro da sua Bíblia para facilitar a sua leitura. Como também, hoje, com a facilidade do celular, você pode baixar uma Bíblia e ouvi-la, as leituras da tabela ali referida, e em 3 meses ou menos você terá lido toda a Bíblia pela primeira vez, se é que nunca leu. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida e te fortaleça para as próximas 11 lições deste curso Fundamentando a Fé. Deus te abençoe e até a próxima aula.